começar deixando com você um texto da palavra de Deus para o seu coração, aqui de Provérbios 4:7, que diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Assim nos diz a palavra de Deus. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. É já quarta-feira, dia 9 de novembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, eleição americana, todo mundo tá falando. Nunca vi tanto especialista na política americana como nas últimas horas. A eleição americana contrariou a maioria dos institutos de pesquisa e da mídia internacional. O que você faz quando surpreendido por uma notícia, hein? Qual é a sua reação quando você diz assim, que isso? Meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Muita gente está surpresa por conta dessa eleição norte-americana, né? E aqui no estado do Rio, vivemos um caos econômico e as manifestações ganharam as ruas e as redes sociais. Como você classificaria ou classifica a nossa situação? Você enxerga a solução para o estado do Rio de Janeiro? Quero ouvir opiniões aí dos nossos queridos e amados ouvintes, gente que está vivendo na pele essa circunstância difícil. Um grupo de pais organizou uma greve dos deveres de casa na Espanha. É o sonho de todo aluno. JR, vou orar para papai e mamãe eles adotarem essa ideia e fazer essa proposta lá na minha escola. Vou contar para você porque que eles querem greve. E eu não sei se você já pensou nisso, se você já pensou em fazer greve de alguma coisa para ter mais tempo para estar com alguém que você considera muito importante na sua vida. O presidente de Israel lidera uma campanha para que a Bíblia inteira seja lida pelos judeus e não apenas o Antigo Testamento. Embora motivado por questões políticas e estratégicas, há uma janela de oportunidades para o cristianismo ser mais aceito e até respeitado em solo judaico. Sabemos que conhecer a verdade gera liberdade. O que você espera acontecer? Se essa campanha acontecesse também no Brasil, hein? O que você acha que iria acontecer? As pessoas que pensam igual, pessoas que pensam diferente, qual é a sua opinião sobre esse tema? Um de nossos ouvintes também está perguntando, hein? A exclusão ainda é um meio aceitável para o exercício da disciplina na igreja? Para um excluído da membresia da igreja, deve ser dado algum tipo de acompanhamento espiritual? Você conhece alguém que já foi excluído e voltou à comunhão? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bom dia, pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Debate 93 de hoje. Pastor, a pergunta da nossa ouvinte é muito clara. Ela chega e vai direto ao ponto. A exclusão ainda é um meio aceitável para o exercício da disciplina na igreja? A pergunta é direta, né? E responder de forma muito direta essa pergunta faz com que a gente gere muitas sensações até ruins. Porque a palavra exclusão, que foi uma palavra que eu fui criado ouvindo, né? Falando foi excluído da igreja. Ela era uma palavra que representava bem o domínio do pensamento da minha infância. Uma época de ditadura militar, uma época em que ou você compactuava com o pensamento, ou você era simplesmente alguém que era um anárquico, um rebelde, um revolucionário. Uma época que a gente tinha organização
orientação, né, de cidadania na escola, que eu acho que até faz falta hoje, mas ela era diretiva, né, ela visava vender um peixe, não apenas desenvolver cidadania, mas a gente tinha esse tipo de coisa na escola. Então a exclusão não pode ser avaliada sob o prisma, é certo ou errado. Eu acho que há situações em que não se tem como fugir da exclusão, nesse termo ruim, eu diria desligamento do rol de membros, e há momentos em que você fazer um desligamento do rol de membros de uma igreja não adianta de nada, é uma grande bobagem. Eu me lembro que na minha infância, uma pessoa, por exemplo, ficava grávida, menina, então ela era excluída. Aí ela ia, às vezes, algumas igrejas, né, tinha até que ir na frente da igreja, né, olha, eu pequei. Imagina o trauma emocional para essa menina, disso tudo acontecendo, a família toda, às vezes a família nem era crente, ficava sabendo da humilhação que a menina passou. E aí depois, um mês e meio depois, aí ela voltava, aí ela pedia para ser membro de novo. Por que ela ficou 1 mês e meio fora do rol de membros? Ela deixou de ser parte da família porque ela cometeu um pecado? Os outros pecados não fazem a gente ficar fora da família, mas esse pecado faz a gente ficar fora da família. Se a exclusão é excluir da família da igreja, então era uma coisa sem o menor benefício para o espírito de amor da comunidade. Por outro lado, há pessoas que você tenta trazer para a comunidade e você fala, para com isso, você está fazendo uma coisa que envergonha o nome de Jesus, uma coisa que envergonha o nome da igreja, você não está agindo de uma maneira que honra a sua família. Não, eu vou continuar com a minha amante, eu vou continuar no pecado, eu vou continuar fazendo besteira, eu não quero saber, é isso que eu penso e tal. E nessa situação, você às vezes não tem outro caminho, fala, tá bom, querido, vou respeitar você. Eu acho que a igreja nunca deve procurar o desligamento de uma pessoa do rol de membros, mas às vezes a gente tem que respeitar a decisão da pessoa de não querer ser parte dos pensamentos, da filosofia de vida, dos valores e da fé de uma comunidade. Pastor Carlos Pedro, são 11h09, pastor da Assembleia de Deus na Itaoca. Pastor, bom dia, bem-vindo. A exclusão ainda é um meio aceitável para o exercício da disciplina na igreja? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a esta audiência maravilhosa, um bom dia muito especial a toda a comunidade no Complexo Alemão e adjacências e a todo esse povo de Deus que nos ouve. Ela é o pastor Josué já colocou muito bem isso aqui, e a exclusão, inclusive hoje é um termo pouquíssimo usado, porque ele tem implicações jurídicas muito fortes, né? Nosso Código Civil, ele trata dessa questão e há uma implicação muito grande nesse termo exclusão. Porém, o processo disciplinar da comunidade local é verdadeiro, ele precisa acontecer. E a exclusão, como o pastor José já colocou, como o desligamento do rol de membros e a retirada daquela pessoa, daquele indivíduo, da convivência da comunhão, ela é uma atitude extrema. Deve ser a última posição da igreja, depois de já testado todos os outros mecanismos para recuperar a comunhão daquela pessoa. A Bíblia, Jesus nos deu um caminho, o escritor aos Hebreus ele nos coloca sobre isso. Jesus, no capítulo 18 de Mateus, ele coloca muito claramente, passo a passo, como deve ser feita a correção daqueles que transgridem. E a exclusão, nesse termo exclusão, é muito perigosa e difícil de ser aplicada hoje, até por conta da legislação vigente no país. Muito bem, pastora Elane Cruz é a nossa menina da mesa de hoje, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vinda, Elane. Nós ouvimos aqui que o uso da palavra exclusão, ele parece estar caindo em desuso, né? O uso caindo em desuso, redundância proposital. Mas existem outras palavras, por exemplo, nós ouvimos a palavra desligamento. Sim. Que mudou a palavra, mas aparentemente o ato é o mesmo. Sim. Vimos aqui que isso não é a primeira instância, não é a primeira coisa. A pessoa tropeçou, tá fora. Existe um processo aí e tudo mais, em alguns lugares tem um processo, processo tem direito de defesa, etc, etc. Nós temos aqui um retrato, né? Todo mundo que já evangelizou na rua, evangelismo urbano, já se deparou com diversas pessoas que se apresentavam como desviadas por terem sido excluídas. E aí nós entramos no outro aspecto. Para um excluído da membresia da igreja, deve ser dado algum tipo de acompanhamento espiritual?
Bom dia aos debatedores. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Também cresci, né, dentro dessa estrutura de exclusão, às vezes se levar à frente, mas é óbvio que a gente também precisa, às vezes, só diferenciar, é que existem algumas igrejas hoje que nem trabalham com rol de membros, né? As pessoas, elas abrem campanhas, eventos, as pessoas vão, frequentam a igreja, mas não se tornam membros da igreja. Igrejas mais sérias, mais tradicionais, elas trabalham sim com rol de membros. A pessoa vai, preenche uma ficha, faz cursos na igreja para atuar em alguns departamentos. Então, só é importante porque nem todas as igrejas hoje trabalham com o que a gente chama de rol de membros. Mas as igrejas que trabalham, elas têm regras, elas têm normas. E com certeza o desligamento do rol de membros é a última alternativa. Para se chegar nisso, essa pessoa já foi acompanhada, já passou por aconselhamento pastoral, muitas vezes por alguém que a acompanha mais de perto numa célula, num grupo, alguém que é designado pelo pastor da igreja para acompanhar, para ligar para essa pessoa, ela tem toda a forma de ajuda e sem dúvida alguma é preciso que ela tenha também. Eu nasci numa igreja que foi a Assembleia de Deus, onde a exclusão acontecia, às vezes até por motivos que estão muito mais dentro do que a gente chama hoje de usos e costumes do que de uma falha, por exemplo, como um adultério ou da prática de incesto, por exemplo. Mas que havia um acompanhamento. Existiam pessoas, existia um departamento da igreja só para acompanhar aquela pessoa que tinha sido excluída, para fazer com que ela retornasse à igreja, né? Mesmo que não haja nem mesmo a questão do desligamento, eu acho que é fundamental que a gente sempre pense nisso. Aquela pessoa que se afasta, que deixa de ir, que não consegue largar de um pecado, muitas vezes ela precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda psiquiátrica, de uma ajuda pastoral, de alguém que chegue mais perto e que a receba de braços abertos quando ela resolver voltar. Agora, só lembrando aqui que isso não é uma prática só de igreja evangélica, não. A igreja católica chama de excomungar, mas é dentro dessa mesma linha, né? Uma pessoa que cometia um adultério, por mais que hoje a igreja católica também não esteja mais tão afeita à questão de rol de membros, mas também existia essa prática de excomungar alguém. Tem impressão, doutora Elaine, que não é uma coisa só de igreja evangélica. Que a excomunhão, do ponto de vista católico, é mais profunda. Mais forte, muito mais. A exclusão, que a exclusão a exclusão é do rol de membros. Sim. A excomunhão é do céu. Do céu, muito pior. A perspectiva é essa, você não tem, né? Verdade. Desligou na terra, desligou no céu, que é uma interpretação daquele texto. 11h15, o pastor Zenóbio Fonseca, da Comunidade Livre em Icaraí, também com a gente hoje, pastor. Olha aqui um ouvinte, o nosso WhatsApp dizendo, lá na minha igreja, a igreja que eu frequento, a igreja blá blá blá, é tudo liberado, não tem essa de excluir membros. Se a pessoa chegou hoje, ela já é convidada para cantar no grupo, mesmo sem passar por um estudo de novos convertidos, diz a nossa ouvinte. Eu acho isso errado. Interessante é que é o outro lado dessa mesma história, né? Enquanto se pensa que num aspecto que envolve a exclusão de um rol de membros, existem outras igrejas que não tem a menor exigência, tampouco do rol, tampouco de uma preparação, e já se dá oportunidade. É o que diz aqui o ouvinte. JR, esse é um tema muito importante. Nós já ouvimos os pastores debatedores, eu concordo com a fala deles, mas eu queria trazer duas divisões, para os ouvintes poderem nos entender melhor. Existe o lado cristão, que nós estamos falando sobre uma disciplina com a base bíblica, onde foram trazidos diversos versículos, e também a base legal, a base jurídica. Inicialmente eu queria olhar para a questão bíblica, né, como foi citado pelo pastor, Mateus 18, 15, 17, ele traz um padrão onde Jesus Cristo, ele falando, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considerai como gentil e publicano. Aqui é um padrão bíblico claro, onde você vê inicialmente 4 níveis de tipo de disciplina, onde você tem a repreensão pessoal, a repreensão com testemunha, a repreensão pública e a exclusão, que é um fato maior, mais grave, onde nós colocamos aqui, que hoje está meio que em desuso, que é uma coisa que as pessoas também falam que isso não acontece muito. E em contrapartida existe um outro engano, que as pessoas acham quando vão para a igreja que lá só tem pessoas do bem, pessoas bacanas, pessoas, né, saradas, e nós sabemos que na igreja é um local onde nós temos pessoas normais e pessoas com problemas também. O próprio Jesus Cristo falou disso, Mateus 13, 47, 48, quando ele compara com uma pesca, que vem a rede de peixes bons e peixes ruins, ou seja, e os peixes ruins nós temos que jogar fora.
O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 5:1, ele fala num caso gravíssimo de adultério no meio da igreja com a sua madrasta, aonde ele chega ao ponto de dizer que a pessoa não poderia, tem que ser excluído e não poderia sentar, almoçar, comer com aquela pessoa, tinha que retirar aquela pessoa. Ou seja, a disciplina, ela faz parte do corpo de Cristo, olhando sob o ponto de vista bíblico, que é um do problema que não foi apresentado aqui no debate. Sob o ponto de vista bíblico, a disciplina, ela existe? Sim, ela faz parte na carta de Hebreus também como correção. O pai que ama o filho, há uma necessidade para poder trazer uma correção de rumo. Sim, existem regras bíblicas claras. O que nós estamos vivendo hoje, em razão desse gospel todo, é uma grande anarquia no meio do povo, e aí a senhora colocou muito bem, que aquele critério básico de você aceitar uma pessoa, uma coisa é a pessoa aceitar a Cristo como seu salvador, levanta a mão na igreja, outra coisa é entrar no rol de membro e aceitar a liturgia, aquela questão dos valores, se comprometer. Se comprometendo de uma regra de fé que existe. Esse é um ponto importante. Outro ponto é o ponto disciplinar. A democracia, o empoderamento, o conhecimento das leis hoje nos faz trazer preocupações de erros históricos. Eu vim da Assembleia de Deus, também berço, e com outras igrejas que tinham aquela questão pública muito exposta, que traziam, às vezes até, não por má fé, mas pela cultura da época, pelo conhecimento da época, uma exposição pública que achavam que estava fazendo correto, quando na verdade estavam envergonhando pessoas publicamente. Então hoje nós estamos chegando a um ponto de equilíbrio em se preservar o caso de alguém que comete algum equívoco, algum cair, porque o tropeção é uma mentira, um roubo, uma fornicação, isso é motivo de excluir alguém do rol de membros? É lógico que não, até porque, como o pastor José colocou, ora, a pessoa fica um mês afastada, sai da igreja, no mês seguinte é que ela voltar para a igreja. Então nós temos que entender esse cenário, que existe uma disciplina, um padrão bíblico, que tem que ser levado com amor, com carinho, com a questão de correção, de orientação da pessoa que comete algum tipo de equívoco, para que essa pessoa venha crescer, que a disciplina é para que conserto, para crescimento e orientação. E a gente vai falar com certeza a questão do acompanhamento, né, JR? A disciplina para isso. Agora, veja bem, pastor, o senhor mencionou 3 ou 4 coisas que o senhor considera equívocos, né? O senhor falou sobre fornicação, mentira, os outros 2 eu não lembro mais, mas esses dois são pecados graves que a Bíblia fala. Pois é porque na sua fala o senhor disse que estes não são motivos para exclusão, tá certo? O senhor disse isso. Não, eu só estou querendo dizer que o senhor disse isso. Sim. E eu estou querendo saber se é isso que o senhor pensa, para a gente poder, só para o senhor não ficar numa situação desconfortável de ter dito uma coisa num raciocínio, e as pessoas estão ouvindo a gente, não sabem, a gente está aqui conversando. De repente a gente fala alguma coisa que não é exatamente aquilo que a gente entende, pega só aquela frase, como destacou a Kelane, pega a frase e aí joga essa frase como se, olha. Então, e também a questão do equívoco, né? Algumas pessoas dizem, olha, equívoco é uma coisa, pecado é outra. O pecado tem de ser tratado como pecado e o equívoco como equívoco, né? Sim. A mentira, semana passada a gente discutiu aqui sobre glutonaria. Eu perguntei se alguém já viu alguém ser exortado, admoestado por ser glutão, nem depois do culto? Nem depois da rodada de pizza, da cantina da igreja? Nunca. Ninguém aqui tinha visto. Eu nunca vi. Então foi aí que nasceu o assunto de uma coxinha que, entendeu? Quando você semeia, você colhe. Nós colhemos a história segunda-feira. Aliás, estava parabéns. Janete, né? Janete, Deus abençoe, irmã. Janete Fortaleza. Janete é uma benção. Então, esse aspecto, pastor, o senhor quer... Sim, quando eu coloquei a questão do equívoco, para ficar bem claro, é que às vezes, por exemplo, um jovem, nós pregamos à luz da palavra que deve se guardar a questão da fornicação antes do casamento. E às vezes a pessoa comete um equívoco, um erro, um tombo pecado. Não, o equívoco na verdade não é contra a questão da fornicação. O equívoco é na exclusão por isso. Deixa eu me clarecer. Ela comete um pecado, ela erra. E aí, um jovem errou, transou. Aí você vai excluir esse rol do rol. Aí eu acho que é um equívoco do pastor não chamar aquela pessoa para perto e chegar e falar, olha, meu irmão, vamos conversar, vamos orientar. Se for líder, aí você, em razão da influência da igreja, você tem que puxar para próximo. Cada igreja tem o seu quando eu falo equívoco, é sob o ponto de vista de excluir pessoas. Não do pecado porque um pecado... Não é o ato, não é a gestão. O que é pecado é pecado. O que é equívoco é a
forma de se proceder na questão de não cuidar. Eu chego a pessoa, pastor, eu vim aqui porque eu transei. Aí o pastor exclui do rol de membro, vai para fora da igreja. Isso é um equívoco, porque você não cuidou daquela pessoa. Qual é o motivo? Ele errou? Vamos para cá. Vamos dizendo que o grande erro é o não acompanhamento espiritual. Não acompanhamento, e às vezes a medida, porque nós vimos vários níveis de aplicação da penalidade, vamos colocar de correção. E às vezes a pessoa vai na exclusão, quando um fato deveria ser tratado de uma outra forma. Queridos, vem para cá, você precisa de cuidado, precisa de acompanhamento, precisa de discipulado, vamos estar orando juntos, vamos ver. E aí vem o pastor e equivocadamente exclui e joga ela para fora da igreja. E você machuca ao invés de cuidar sobre esse aspecto. Aqui, como, por incrível que pareça, que eu já ri aqui, como o único remanescente fiel da Assembleia de Deus aqui, apesar da idade, eu cresci meio que nesse ritmo. E hoje, ainda em muitas igrejas da nossa denominação, esse procedimento um pouquinho menos, mas ainda permanece. Por outro lado, a gente tem o que já foi dito aqui, é a ausência total de processos disciplinares. E a gente respeita, obviamente, todas as denominações, cada comunidade local tem as suas regras, mas, biblicamente falando, é muito importante que nós entendamos que o pecado ele deve ser tratado dentro da igreja, que os erros devem ser corrigidos para exemplo dos demais. E aí, bíblica, no Novo Testamento, nós nem usamos o Antigo, no Novo Testamento nós vemos o seguinte: para os membros, para as pessoas da comunidade, você tem que ter todo um trabalho de recondução, de tratamento. Agora, para a liderança, Paulo engrossou um pouquinho esse discurso. Verdade. E Paulo diz para nós que para aqueles que exercem liderança, a correção e a disciplina, ela deve ser mais exemplar, mais rígida, para que o exemplo seja dado ao rebanho. Olha aqui um ouvinte nosso dizendo o seguinte, pastor Josué: JR, eu fui excluído umas 3 vezes na minha mocidade. Ouvinte, você, ouvinte. Esse é crente mesmo. E a exclusão na juventude dele era exclusão assim. Mas às vezes é porque tocava bateria, jogava bola. Vocês estão querendo saber o motivo? Ele diz aí, deve porque dizer. Na denominação a gente brinca muito com isso, né? Pô, teu prontuário tá cheio, cara. E o dele, quando chega assim, exclui. Ficha corrida. Prontuário é ficha corrida. Bom, aqui eu ouvi dizendo, fui excluído na minha mocidade umas 3 vezes, mas valeu umas 3 vezes. Ouvinte, para matar a curiosidade das pessoas aqui, conta aqui, se eu puder contar, eu conto. Se não puder, eu avalio aqui. Claro. Valeu a pena, pois eu tinha infringido regras da igreja. Sim. Mas eu nunca saí do meu lugar e hoje eu sou um obreiro aprovado. Olha só, que história interessante, que é raro, hein? Tô lendo aqui um fato raro. Mas olha só, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com o outro extremo, como ele estava ressaltando aqui, e eu quero bater nessa tecla. Às vezes o camarada está no louvor, dirigindo o louvor da igreja, e se descobre 5 anos depois que ele tem um caso com uma mulher casada. É diferente do menino de 17 anos, que começou um namorinho ali e tal, e acabou cometendo um erro ali, um pecado ali. A gente precisa a gradação de quem é a pessoa, a influência disso, né? No corpo. Às vezes, é o que Paulo diz. O cara nem é líder na igreja, ele não é líder, mas às vezes ele é um homem casado na igreja que assediou uma jovem solteira da igreja. E isso toma uma proporção muito grande. O pai da menina, ele vem contra a igreja. O pai da menina, às vezes, não é crente. Estou falando de situações que acontecem no dia a dia das igrejas. Sim. Todos nós temos uma história dessa para contar. Às vezes, o cara é um homem casado, é líder na igreja, e ele estava assediando menina de 14, 15 anos. Caso de pedofilia que nós já acompanhamos. Pedofilia é crime. Se a igreja simplesmente tratar como, não, meu irmão, fica no cantinho aí, tá tudo bem, é só ficar quietinho para passar o assunto, esse negócio gera uma sensação de impunidade, uma sensação de que a igreja, ela só fez isso porque o cara tem dinheiro, e de impureza, só fez isso porque o cara ele tem influência, só fez isso porque o cara é um juiz. Não, e é só esperar, né? Porque vários casos semelhantes vão começar a acontecer. A disciplina ela corrige. Só para finalizar, um caso de impunidade, desculpa o termo forte, mas de impunidade, com uma pessoa que fez uma coisa escandalosa assim, vou te falar o que acontece. 6, 7, 8 anos depois,
quando o pastor da igreja vai disciplinar outra pessoa, alguém joga na cara assim. É verdade. Mas o fulano fez e nada foi feito. É verdade. Volta ao assunto. Tivemos aqui então uma palavra bastante lúcida e clara aqui pelos nossos debatedores sobre a questão da disciplina, a importância do seu exercício. O exercício da disciplina é importante. Se é uma questão que envolve a exclusão ou uma palavra como desligamento ou algo assim, já foi dito que isso é o último caso, a última etapa de um trabalho grande sendo feito para restauração, para o acompanhamento espiritual daquele indivíduo, daquele irmão, daquela irmã que assim agiu. Vimos aqui que existem pessoas que foram de fato disciplinadas e até excluídas e voltaram à comunhão, como ouvimos aqui o nosso ouvinte. O fato é que, na caminhada da nossa fé, nós vamos interagir com pessoas que caíram. E nós precisamos lembrar que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Pensa que está em pé, veja que não caia. Mas isso também não quer dizer que a disciplina não deva ser exercida. Ouvimos claramente isso. Aí existe o posicionamento que deve ser bíblico, marcado pela justiça, e justiça não é faca nos dentes, justiça é o exercício pleno do amor. E Jesus disse que aqueles excluídos, entendidos aqui como excluídos, devem ser tratados como gentios e publicanos. Como é que Jesus tratava os gentios e publicanos? Que tipo de relacionamento ele tinha? Qual era o seu investimento na vida deles? Talvez aí esteja uma das chaves para o nosso entendimento do texto. A eleição americana contrariou a maioria dos institutos de pesquisa e da mídia internacional. O que você faz quando surpreendido por uma notícia? No estado do Rio, vivemos um caos econômico e as manifestações ganharam as ruas e redes sociais. Como você classificaria a nossa situação no estado do Rio? Você enxerga a solução? Se sim, qual? O governador diz que está aberto a sugestões. Vamos oferecer a ele as sugestões. Com certeza. Eu quero dar ao governador as sugestões que os internautas e a população comum do Rio de Janeiro estão dando. Número 1, corte os privilégios do Palácio do Governo, em primeiro lugar. Segundo, diminua ao máximo que puder os cargos em comissões, as ramificações de privilégios nas áreas de governo. E em 3, vamos rever essas questões aí de privilégios de empresas e de obras superfaturadas, para que o exemplo comece por lá. Obviamente, todos nós sabemos que no final das contas a população vai pagar parte dessa conta. E ninguém é bobo o suficiente para saber que não vai ter que pagar. Só que a população quer ver esse cinto apertar lá no palácio. Porque senão, se só aperta do lado de cá, fica parecendo que o governo quer apertar o povo para pagar uma conta de que o governo criou. Esse problema que nós estamos vivendo no Rio é claramente má gestão. Existe uma lei de responsabilidade. Se o Estado está quebrado, significa que as contas estavam mascaradas. Senão, o governo passado teria que estar na cadeia pela lei de responsabilidade. Tem que apurar. Tem que apurar aonde que foi esse gasto maior do que a receita. Tem uma lei, a lei tem que ser cumprida. Toda hora a gente dá jeitinho para a lei de responsabilidade. O Estado, o município, só pode gastar aquilo que arrecada, é uma lei. Nós estamos cumprindo, JR. A própria presidente Dilma, depois que a lei de responsabilidade foi aprovada, fizeram uma mexidinha lá para que ela tivesse as contas aprovadas, mesmo não tendo cumprido. E isso vai quebrando. E aí, agora você imagina o cara que pagava 11%, pagar 30%. Ele tem um financiamento que ele fez. Claro. Ele tem a faculdade do filho que ele se comprometeu. Ele tem uma criança lá que ele botou na creche. Meu Deus! Você não pode tirar 20% do salário de um trabalhador e achar que ele consegue se ajustar do dia para a noite. Isso aí é uma imoralidade. Agora, tem que apurar. Infelizmente, nós sabemos que no Maracanã, no monte de obra que teve aqui no Rio de Janeiro, isso já foi apurado aí pela Lava Jato. Nós tivemos superfaturamento.
o Cavendish já declarou um monte de coisa aí. Tá na cara, tem que tomar esse dinheiro de volta, tem que apurar, tem que verificar nas contas do exterior onde é que está esse dinheiro. Infelizmente, nós precisamos hoje de depender de tomar de volta o que era nosso para pagar essas contas, porque esse dinheiro existe. Esse dinheiro existe, esse dinheiro está em algum lugar. E nós temos que apurar isso. Acho que o melhor caminho hoje, além de tirar privilégio de tudo, é a gente fazer um rastreamento, é entrar com a Interpol, é entrar com todo mundo, é ir para a Suíça, fazer contatos para tentar descobrir onde estão os bilhões roubados do nosso Estado e trazer de volta. É uma sem-vergonhice. Roubam o dinheiro e sabe o que acontece, JR? Prescreve o crime. Prescreve. Quando teve aquele problema dos fiscais no Rio de Janeiro, há anos atrás, descobriram uma conta com 40 milhões de dólares. Lá, a Suíça queria devolver. Mas aí o trâmite, a burocracia é tão grande, a Suíça querendo devolver e não podia vir. Sabe o que aconteceu? Prescreveu 40 milhões de dólares. São 120 milhões de reais que a gente deixou de ter aqui. Por quê? Porque a burocracia é nossa. Então nós temos hoje 10 medidas contra a corrupção iniciadas pelo Ministério Público, mais de 2 milhões de assinaturas. Nossa igreja colaborou, várias igrejas colaboraram. Eu, quando botei na internet uma foto da minha igreja apoiando isso, tomei pau de um monte de evangélico. Eu não entendo isso. Um evangélico não entende cidadania. Eu não entendo isso, esse discurso. Política e religião não se mistura. Calma aí, quem está falando de política, meu filho? Estou falando de cidadania. Pega os profetas menores, pega os avivalistas, pega Bonhoeffer, que morreu porque foi contra o nazismo, o Wesley, que denunciou o tráfico negreiro. Pelo amor de Deus, somos cidadãos do reino, mas somos cidadãos da terra. Ouvinte opinando, tem que acabar com auxílio reclusão. Auxílio reclusão é para dependentes de presidiários. Exatamente. E o ouvinte está dizendo. Para que isso? Eu pessoalmente acho um absurdo também o auxílio reclusão. Até porque tem gente aí que prefere manter o marido preso, porque pelo menos ela tem dinheiro em casa para sustentar a criança. É mais que o salário mínimo. É mais que o salário mínimo. É uma pessoa que não está trabalhando. Se as nossas prisões tivessem as pessoas lá trabalhando, se ocupando para que seja em lavoura, maquinário, o que quer que seja, e aí estivesse gerando emprego e ajudando de alguma forma, mas infelizmente não é mais o que acontece. Eu acho um absurdo. Acho que no Brasil a gente se revolta muito, mas poucas pessoas se posicionam, poucas igrejas se colocam, e mais do que isso, o povo não fiscaliza, né? Porque se há roubo, em algum momento esse roubo aconteceu. Se há má gestão, exatamente isso que já foi dito aqui. A coisa vem lá de trás. E essa não fiscalização do brasileiro é que traz pra gente tanto problema. Olha, nós nunca tivemos tantas notícias de investigações que estão sendo feitas, tantas coisas feitas às escondidas que estão vindo à luz. Verdade. Isso é bíblico e tem muito crente trabalhando exatamente por isso, até descobrir os falsos crentes que também estão no meio disso aí. Ouvinte dizendo, JR, ajudaria o Rio verificar aluguéis de prédios públicos e vender imóveis não utilizados. É uma alternativa proposta aqui por uma de nossas ouvintes. JR, assim, são muitas as sugestões que nós temos visto, mas algumas coisas ficam claras aqui, como já foi colocado na mesa, que existe um erro crasso de gestão, existe um erro de tomada de decisão. A pergunta é, por que se esperou passar primeiro e segundo turno para vir um pacote com tantas medidas que restringem os direitos em algumas situações, outras necessárias de redução da máquina pública? O que nós temos visto no Rio de Janeiro, além de uma questão de um erro de gestão, nós temos uma questão de sonegação fiscal, que ninguém fala também, porque como eu e você, nós vamos comprar ali na birosca, em algum local, ninguém pede nota fiscal, e aí o pequeno, independente da carga tributária estar alta ou não, então há uma sonegação fiscal absurda, e eu vejo que não é retirando direitos de trabalhador, jogando a conta para o servidor público por um erro de gestão do executivo, que nós vamos resolver problemas no Rio de Janeiro. Se falou aí sobre enxugamento da máquina pública vendendo imóveis. Isso já foi feito algumas vezes no Rio de Janeiro e é importante que se diminua o Estado. É uma questão de como se enxerga o Estado. Nós temos algumas medidas também importantes, que existe uma decisão na mão do ministro Fux no STF sobre a redistribuição dos royalties do petróleo, que está parado há 5 anos, que segundo informações, isso sendo votado favorável ao Rio de Janeiro sobre a repactuação da distribuição, e viria na ordem de 1 bilhão e 200 para o Rio de Janeiro em relação a dinheiro. Nós temos também hoje a questão da máquina pública, que tem que ser enxugada.
Não existe mais condições de estarmos a máquina pública como está. Eu falo máquina pública não só do Estado, mas dos municípios. Sim. De Brasília, porque o problema é que vem uma quebradeira de âmbito nacional. Sim. Nós não podemos esquecer que o Brasil, nós estamos saindo de uma grande crise econômica nacional que entrou no Rio de Janeiro com a perda de muitos empregos pela Petrobras e a questão hoje de gestão pública. O problema maior é de gestão pública e passa também pela responsabilidade do gestor, porque o que não pode é, por exemplo, um governante sair e, como a Dilma, no caso, e se o Rio de Janeiro outros governantes saírem, eles não serem responsabilizados, porque nós estamos sofrendo uma crise dos gestores públicos, e existe lei para isso. Então, estamos passando pela refundação do Brasil. Na verdade, um novo pacto está sendo construído, e o perigo disso, JR, é que está se discutindo esta semana uma reforma política a toque de caixa em Brasília, onde a sociedade não está participando. Nós estamos passando por algumas reformas no meio de uma crise que é importante, sem a participação popular, que é hoje um problema seríssimo, que eu acho que o debate poderia em algum momento trazer isso aqui, que é a reforma política sobre a questão do voto de lista, onde a população não vai eleger pessoas, mas vai eleger o partido. Então, o assunto é grave, temos que ter paciência, existem muitas manifestações no Rio de Janeiro, ontem teve quebra-quebra na Assembleia Legislativa, vamos nos manifestar, mas sem quebrar, sem perder o direito de invadir. A democracia, temos que respeitar aí essa questão do limite da representatividade. Eu acredito que vão haver mudanças importantes, acredito na solução do Rio de Janeiro, acho que existem pessoas de bem trabalhando para isso, a rádio presta um excelente serviço ao abrir o canal para que a gente possa trazer sugestões, porque através dos parlamentares, através da sociedade civil, nós vamos encontrar uma saída, mas não é restringindo direitos nem aumentando a carga tributária do servidor. Ouvinte dizendo, JR, o governo não corta na carne, não tira o privilégio dos políticos e ainda quer que a população pague pelo erro deles. O governo incentiva a população a viver na clandestinidade, desonestidade também. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Muita gente dizendo que tem que recuperar o dinheiro roubado. Essa é uma tônica que está muito clara aqui. As 10 medidas que nós apoiamos aqui e descortinamos esse assunto aqui no nosso estado, traz esse repatriar dos recursos, até os recursos que estão no exterior, mas algumas questões que estão aqui, que trabalha gestão de transparência, que trabalha teste de integridade, enfim, são uma série de ações tão importantes que ainda estão sendo discutidas, infelizmente, elas não foram colocadas em prática ainda, mas olhando para o que nós temos hoje, um estado quebrado, é o que os administradores falam, né? Já se fala no Rio do impeachment, do governador, todo mundo está dizendo isso aí o tempo inteiro, e exige-se, evidentemente, muita coisa para que isso venha a acontecer, mas o fato é que nós estamos vivendo agora com essa possibilidade desse tipo de desconto em quem já ganha tão pouco, sem nenhuma manifestação do tipo, olha, nós também aqui do executivo vamos abrir mão de 50, entendeu? Quer dizer, nós vamos descontar 30 de vocês, mas nós vamos abrir mão de 50. Estava errado do mesmo jeito, entendeu? Mas pelo menos é uma sinalização de que está fazendo alguma coisa. O que magoa a população de uma forma mais ampla é essa falta de compaixão com aquele que está precisando. Porque nós estamos falando de uma coisa que é uma desgraça, a palavra é forte, mas é uma desgraça na vida de uma pessoa. A pessoa não vai, então ele só não vai comprar a televisão de 59 por... Não é isso. É o remédio, é o combustível do carro, é a escola da criança, é o plano de saúde, porque os hospitais públicos não funcionam. Isso é uma coisa, é uma calamidade. E claro que as pessoas ficam tensas. Não pode chegar lá, quebrar, não pode. Mas a atenção está por todos os lados. Em tempo de combate à corrupção, como é que você vai agora lesar o bolso do servidor público? No tempo que você tem que passar para ele, valorizar o servidor público, dizer para ele dos valores dele, da importância dele, você começa a lesar, e aí vem aquele discurso maldito de, tá vendo? Aí agora eu tenho que fazer o meu por fora. Isso aí. Infelizmente, você acaba empurrando gente que já está talvez até mal influenciado, que nunca fez errado. Agora fala assim, então é o jeito. Nós estamos quebrando. Olha, as coisas no nosso estado, no nosso município, são difíceis. Em determinados setores, não são em todos não. Em alguns setores, você vai tirar um documento, que é um carimbo, leva 3 meses. 3 meses.
6 meses, aí um cara vai lá e tira no mesmo dia. Por quê? Não dá para entender. O exemplo mais crítico disso aí, é uma coisa que ficou caricaturada esses dias, são os helicópteros do Estado. Verdade. A polícia não tem, o bombeiro não tem. Verdade. Você não consegue fazer um salvamento na praia, dependendo da localização. A polícia não consegue fazer um sobrevoo. Mas você tem no Palácio os helicópteros todos funcionando. A população está cansando disso, essa que é a verdade. Os ministros do governo Temer viajando de avião, avião oficial para cima e para baixo. A frota do Poder Judiciário, ela é renovada. Assim, são carros... Então, a população, ela está cansando. E ontem eu ouvi essa frase e de algumas pessoas naquela manifestação que disseram, se aprovarem isso, vai dar ruim. E a população e esse ama... vai dar ruim é um recado. A população ama o Rio de Janeiro, né? Os cariocas amam o Rio de Janeiro. Às vezes tem muito carioca aí sem salário, né? Recebendo salários atrasados e continua ali trabalhando, dando aula, atuando como policial, enfim. Mas é exatamente isso. Se a conta não for paga por todos e a conta só for paga por aqueles que menos ganham ou que menos privilégio têm, porque o carioca não está querendo privilégio, está querendo justiça, está querendo que as coisas sejam feitas como devem ser feitas. É isso que não se vê. E o governador não foi enganado. Não foi enganado. Porque ele era vice-governador, ele acompanhou todo o processo de 8 anos de governo do governador anterior, ele conhecia as contas, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Então não tem desculpa. Essa gestão é uma gestão de 10 anos, 12 anos. É uma gestão continuada. Nós não temos mudança do poder no Rio de Janeiro. Não. O poder é o mesmo. Então, na verdade, a gente não tem que dizer de outro governador. A gente está falando da mesma gestão. Então, isso que nós estamos vivendo hoje é resultado da gestão desse governo. Na verdade, uma falta de gestão que gerou essa conclusão toda. É complicado, é um tempo sofrido, é um tempo que tem que repensar uma série de coisas. Tivemos uma Olimpíada, uma Paralimpíada, que foi um período de uma ilha da fantasia com o senhor Herc e Tatu. Tatu tava aí. Eu vi Tatu aí. Tatu tava aí. Bom, e aí nós vivemos uma ilhazinha, né? Vivemos uma ilhazinha. Um tempo em que aparentemente estava tudo razoavelmente bem, funcionando bem. Todo mundo sabia que depois a coisa ia. Sim. Mas não sabíamos que isso chegaria neste nível que agora aí está. Mas as investigações estão sendo feitas. As manifestações públicas, elas feitas de maneira ordeira, elas são respeitáveis e precisam acontecer. E a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço, é que existe um ambiente solidário. As pessoas estão solidárias com aqueles que passam por esse momento difícil. Então, é um momento de solidariedade que deve ir além do discurso e também caminhar para a prática. Nós precisamos ver mudanças nessa história, porque de fato, como vocês disseram, ninguém aguenta mais isso aí, né? E que vai acontecer, nós vamos ter aqui a nossa parte, as ideias estão sendo dadas, a oração do nosso povo e as manifestações estão sendo feitas. Estamos vocalizando um assunto que é um assunto popular, o assunto do nosso dia, em que o crente está absolutamente inserido nisso. O crente come, o crente bebe, né? Trabalha, bebe água, refrigerante, suco. Não é isso, crente? Né? Faz Enem, né? Não, perde Enem, ocupa escola, desocupa escola. Crente, tá? Descobre que o tema da redação vazou. Quer dizer, nós estamos ali e precisamos ter a orientação bíblica, a orientação pastoral, para a gente saber como é que age num momento como esse. Que bom que a gente pode discutir esse assunto com liberdade absoluta para tratar sobre esse tema. E JR, é importante a sua fala, porque nós que somos cristãos temos que espelhar e representar valores cristãos. Chega no colégio, seja no documento, seja na repartição pública, seja íntegro. Faça a diferença no Estado com a integridade que o Evangelho nos ensina. Amém. Porque, infelizmente, nós temos visto pessoas que estampam o nome de cristão e, na verdade, não trabalham como cristão fosse. Ou seja, trabalhando no horário integral, sendo um bom servidor público, sendo um bom trabalhador. Nós precisamos transformar a nossa sociedade através das nossas ações. Então, esse é um momento importante também para que você, cristão que está nos ouvindo, tenha uma atitude cristã no seu dia a dia, porque através das nossas atitudes nós vamos ser servidores melhor no hospital, humanizando no atendimento, sendo Cristo
ali, porque através de um pequenininho, cada um fazendo, eu tenho certeza que independente da questão financeira, nós vamos mudar essa nação. Amém. E através do nosso testemunho, do nosso trabalho, nós vamos mostrar que existe mudança através de cada um de nós. E a Lava Jato vai fazer o seu trabalho. Amém. Amém. Todo mundo de olho aberto e orando por esses caras aí. Eles estão desenvolvendo um trabalho bastante sério. Nós estamos todos orgulhosos. Tem muito crente ali, nós ficamos felizes, nós falamos para todo mundo. E é verdade, dá uma alegria muito grande. E eu leio isso aqui como um resultado da presença evangélica no Brasil. Muita gente critica com o impacto dos evangélicos no Brasil. Realmente, muita gente chuta o balde e suja o chão. Mas você tem um grupo que, pela graça de Deus, está fazendo a diferença. Eles não são os únicos ali. Não. No país inteiro tem. Tem muita crente levando a sério esse aspecto, e algumas mudanças estão acontecendo e nós estamos tendo o privilégio de viver essa história. São 11h47. Conquistou meu coração. 93 FM. Um grupo de pais organizou uma greve dos deveres de casa, isso na Espanha, minha gente. Olha, nessa greve, crianças e adolescentes deixarão as tarefas de lado durante todo o mês de novembro para passar mais tempo livre. Olha, eu ouço esse clamor há muito tempo, as crianças dizendo, nós queremos passar mais um tempo livre, mas os pais que realizaram isso, queremos mais tempo para a família, disse à BBC o senhor José Luis Passos. É isso, Marcela? José Luis Passos, presidente da Confederação Espanhola de Associações de Pais e Mães de Alunos. Bom, na minha escola falta uma tarefa, meu tempo livre. A greve já começou e a convocação para que as crianças e adolescentes foquem apenas em atividades recreativas durante todos os sábados e domingos de novembro. Achei que era direto. Eu e todos os alunos estão acompanhando a gente, né? E aí, você convocaria uma greve de quê? Para que a sua família passasse mais tempo com você. E se fosse a sua família convocando a greve para que você estivesse com eles, o que você acha que eles diriam? Olha, eu como educadora acho que assim é uma medida excelente, desde que a criança tenha tempo de ir à escola e de ficar na escola para fazer os seus deveres. A verdade é que não dá para comparar o sistema educacional europeu, americano, com o nosso aqui. A criança na Europa e nos Estados Unidos, ela passa 8 horas na escola. Então ela vai de manhã, ela estuda, tem as aulas, na parte da tarde ela tem uma sala específica, tem orientadores ali para fazerem com ela os deveres, para que ela se aplique naquilo que está fazendo. E quando ela vai para casa, geralmente, a não ser naqueles colégios mais tradicionais e tal, ela realmente tem muito pouco dever de casa. Uma criança que vai para o colégio, passa 3 horas, 4 horas, e que depois vai para casa e não tem em casa, às vezes, aquele suporte que seria o ideal do pai, de uma mãe, que pegue com aquela criança 1 ou 2 horas para refazer aquelas tarefas, para relembrar aquilo que foi dito, para reafirmar aquele ensino, ela realmente vai ter uma dificuldade muito maior em apreender o significado ou a aprendizagem dela. Então, é importante o reforço. E agora, se esse reforço pode ser feito no colégio, para que no final de semana essa criança tenha tempo para brincar, andar de bicicleta, almoçar com a família, estar em casa, é ideal. Então, esse quadro é super interessante, que pena que é só em novembro, porque a criança também precisa. Hoje em dia as crianças têm que fazer natação, balé, inglês, espanhol, né? São tantas as atividades. E no final de semana, às vezes, a condição dever de casa, para que tem isso? Para reforçar o ensino, não é? Quando a gente... Dever de casa é para reforçar o ensino. A ideia do dever de casa é você apreende o significado e você vai reforçar para que aquele significado, de fato, vá entrando e vá se acomodando. Então, é para reforço do ensino. Agora, o que não significa, muitas vezes é feito, porque às vezes tem pai que faz dever de casa da criança. Não adianta de nada. E é uma obrigação, né? Não. Sim, é uma obrigação. Você não desenvolve um amor pelo estudo. Exatamente. É um dever. É um dever. Não é um prazer, né? Não é um prazer. Eu tenho muita dificuldade de opinar nesse assunto. Você não gostava de dever de casa. Eu acho que essa ideia, tirando como a questão você separou bem a questão do ensino europeu, americano com a realidade brasileira, mas eu acho muito importante esse convívio familiar. Sem dúvida. Eu, por exemplo, eu sou professor universitário há 18 anos, e tenho uma dificuldade, às vezes, de ter o tempo com a minha filha em razão das minhas atividades. Aí acaba sobrecarregando a minha própria esposa, que fica com
com ela, fazendo um dever de casa. E difícil, quando eu paro, e não é fácil a gente parar, pouquíssimas vezes eu parei com a minha filha, isso eu fazendo uma meia-culpa aqui, e ela vibra quando eu estou estudando com ela, e eu vejo a dificuldade. Engraçado, eu estava lendo história. Quantos anos ela tem? 11 anos. Só para poder ajustar. E eu fui estudar agora história com ela, tem um mês atrás, ela ia fazer uma prova, e vim lembrando da oligarquia, coronelismo, aí eu começando a ler, eu falei, minha filha, nós estamos vivendo essa realidade hoje no processo político, e para mim foi muito bacana, e ela ficou feliz, por quê? Porque eu estava naquele momento quando com ela. Quando os pais participam, E pode ser uma forma de interação. É muito difícil, eu acho interessante, porque seria um dever de casa bom, o pai e a filha junto. O ouvinte dizendo, olha, já acho justo que não tenha dever de casa às quintas e sextas. Diz aqui o ouvinte. Quinta e sexta, ela deve fazer alguma atividade. O pedido deles, pelo que eu entendi, é para que os sábados e domingos, isso aí, final de semana, eles não tenham atividade. Eu acho que é possível coordenar os deveres de casa para segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, quando a criança for para casa, não ter sábado e domingo. Agora, o que me causa estranheza é a forma de reivindicar isso, uma greve. Assim, a gente começa agora a colocar as crianças para fazer greve contra o estudo. Será que eles não entendem dessa maneira? Mas será que não é uma forma de chamar atenção? Greve contra o dever de casa. Eu acho meio forte. Porque quando falar de greve, eu penso assim, a palavra greve é roubar o meu direito. Mas eu penso que vai além. Roubar o meu dinheiro. O europeu já tem muito essa coisa da greve a favor de alguma coisa. A gente é greve contra. É que no Brasil a nossa realidade é tão diferente. É, muito. Porque lá eles têm uma carga de estudos muito maior. Muito maior do que a nossa. Então essa pressão pelos estudos não existe na maioria da população brasileira. Não. A gente pode estar falando aqui de, eventualmente, pessoas que estudam em alguns colégios públicos, na maioria dos colégios particulares, mas a massa brasileira, ela não tem essa pressão para estudar, e o resultado a gente conhece. Então, essa realidade, ela não é muito conhecida pelos nossos estudantes no Brasil, e eu acho que não está precisando ainda dessa greve. O que acontece é o seguinte, as realidades são diferente. O pastor Zenob poderá nos contar as dificuldades dos deveres de casa de uma pré-adolescente de 11 anos. Que hoje tem que fazer maquete, tem que fazer, só não faz mais disquete, né? Mas maquete está fazendo. Maquete, aí faz não sei o que, tem que fazer não sei o que lá, enfim, tem uma série de atividades que tem que ser feita. Agora, se a pessoa estudar todo dia, se você estudar certinho, todo dia, você não vai precisar fazer dever de casa no sábado, muito menos no domingo. Se fizer todo dia. Agora, se deixar para fazer na véspera, e se o dever for para segunda, você vai ter que fazer na véspera. E aí a dinâmica domingo, de cada né? casa. Eu acho que as famílias então, se estudar todo dia. Agora, o ouvinte dizendo que para estar junto com a família faria greve de internet, e aí cita especificamente o WhatsApp aqui, ó. Olha aí, minha gente. Esse é Brasil. Sentar numa mesa e todos os membros da família, ao invés de conversar, no WhatsApp. O dever de casa não poderia ser também um momento família? Olha que beleza, hein, ouvinte? Vocês estudando tabela periódica, ó, a família inteira reunida, hein? Família inteira reunida. E agora vamos brincar de quê? De tabela periódica. Poderia ser uma atividade interessante. Poderia. Se tem um filho só, fica bom. 2 filhos, fica mais tenso. Isso aí. 3 filhos. Elane tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Josué, são 2 também? 2. Eu tenho 2. Carlos tem 2. Eu, por enquanto, tenho uma. Então, ainda está no campo do possível. Dos seus pais são quantos? 10. Mas é um irmão que ajudava o outro, não era? Eu acho que tinha essa coisa do irmão que ajudava. Todo mundo ajudava. Estudar tabela periódica ia ser uma indústria. Eu não ajudava. Vamos produzir uma... Eu não ajudava. Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Era aquela hora que a mãe dizia, agora é a hora do dever. Todo mundo sentava, um ajudava o outro. São coisas interessantes. Bonito isso, hein, Elaine? Essa cena aí, essa cena foi bonita. Ajudava um sinônimo para cascudo. Exatamente. Chinelinho na mesa. O presidente de Israel lidera uma campanha para que a Bíblia inteira seja lida pelos judeus, não apenas o Antigo Testamento. Embora motivado por questões políticas e estratégicas, e aqui uma nota importante, existe uma ação, segundo eles, do Islã, para que seja desconstituída a ideia mundial da relação de Israel com o Monte do Templo, onde está o Muro das Lamentações. Então, por conta disso, nós dizemos assim, olha, vamos estudar a Bíblia inteira para que todo mundo perceba que as raízes do cristianismo estão no judaísmo. Ok? Então, a estratégia é essa aí. Muito bem, mas a Bíblia diz
que conhecendo a verdade te liberta. Então, a dúvida é o seguinte, olha, é uma oportunidade, entendem isso como uma janela de oportunidade para a transformação? O que você espera acontecer? Agora, e se a campanha for ser o presidente Temer, ou a presidente Dilma, ou o presidente Lula, ou o presidente Fernando Henrique? Agradei todo mundo agora e desagradei a todo mundo de uma vez só. Qualquer presidente brasileiro que fizesse essa campanha seria aceita como uma ideia desse nível, ou seria só Estado é laico, não tem que misturar nessa história? O preconceito no Brasil ia sair contra esse governo, ia chamar de um governo preconceituoso, de um governo que não entende que o Estado é laico, ia ser um problema. Ia ser um problema, porque a esquerda, no Brasil, de esquerda não tem nada de... Eles não são marxistas, são uns capitalistas terríveis, ladrões, a maioria deles aí, que estão que tiveram a oportunidade do poder, mas eles iam cair de pau em cima. E é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, você quando tinha a Bíblia, tinha oração antes das aulas, isso eles perseguiram tanto que acabou. Eu acho que o Brasil é 90 e tantos % de base cristã, e aí cristã, evangélico, católico, então nós temos que aproveitar uma oportunidade que a Bíblia é um livro histórico, judaico-cristã, e deixa essa minoria gritar, e vamos ler a Bíblia nas repartições públicas como um livro histórico, porque conhecereis a verdade e a história vos libertará. Eu acho excelente. Eu penso que o incentivo à leitura, ele é absolutamente válido. A imposição da leitura, eu já não vejo com bons olhos. E aí do ponto de vista do Estado laico e do ponto de vista da igualdade. Eu não posso ser obrigado a ler a história das religiões afro no Brasil como imposição legal. Mas tem acontecido isso, por exemplo. Tem acontecido. Você veio hoje no currículo escolar obrigando a ler. Então eu acho que... a gente tira a Bíblia, não obriga, mas as outras... O município do Rio de Janeiro querendo impor como lei a leitura da Bíblia. Não, mas esse é diferente. Quando nós trouxemos esse assunto aqui, é sob o ponto de vista da cultura. Sim. Eu acho que, como cultura, nós temos que passar no currículo escolar a grande questão a cultura judaico-cristã, tal como das matrizes africanas. A questão de ler a Bíblia, obrigatoriedade, nós somos um Estado que não convencional. Isso é uma coisa. Mas dentro dos currículos escolares, eu, particularmente, como professor, defendo a cultura judaico-cristã, tal como as matrizes africanas, como se estuda o boitatá, se estuda a mãe África, etc. Temos que ler a questão judaico-cristã, com cultura. A ação do governo de Israel, naturalmente, vai ter grandes repercussões, já envolve esse tipo de apoio, é um apoio oficial para que seja lida a Bíblia inteira. Uma janela de oportunidade, pelo que eu entendi aqui, está sendo aberta. Com certeza. O que vai acontecer, quantas vezes você já encontrou? A gente escuta muita história, nem sei se é verdade mesmo, mas já ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, o camarada pegava a Bíblia, ele tirava cada folha e fumava. Até o dia que ele leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando isso aconteceu, a vida do sujeito mudou completamente. Então, a pessoa está lendo, pode estar com outro objetivo, mas, meu Deus do céu. A Bíblia fala. Uma nota de ontem. Umbandistas comemoram um decreto que torna a religião patrimônio cultural do Rio. Verdade. O Estado é laico? Claro aqui, que não. Ontem, aqui, ó, Umbandistas comemoram. Umbanda é patrimônio cultural do Rio. Dia Nacional da Umbanda como patrimônio cultural, uma religião. E já existe um espaço que é chamado de macumbódromo. Isso, então, já no Alto da Boa Vista. Então está aqui. Então o Estado não está sendo laico nesse momento. E aí nós evangélicos não podemos também nos acovardar e que seja na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso lar, com os amigos dos nossos filhos, deixar de falar de Bíblia e do Evangelho. Ouvinte, os assuntos vão sendo conectados uns aos outros aqui e é interessante observar a participação dos nossos ouvintes, uma delas dizendo que o desembargador recebe o valor de R$7.000 de auxílio moradia. O Zenob que está por dentro, é isso mesmo, Zenob? Eu não sei se o valor é esse. Saiu uma matéria no jornal. Mas é muita coisa, né? Mas é um valor alto, né? Desigual da sociedade. Quando você olha os servidores como um todo, e o jornal O Globo ontem saiu uma matéria mostrando que os juízes têm recebido, inclusive, acima do teto, somente as 6 juízes ou 7 juízes que recebem abaixo do teto constitucional. Esse é um tema
que precisa vir a pauta e a discussão. Se pegar a lista de privilégios, aí a gente passa o dia inteiro. Mas eu tenho a impressão que esse é um exercício interessante. Exercício interessante, um exercício de reflexão. Outro ouvinte dizendo aqui que a escola da filha é pesadíssima, estuda de segunda a sábado. E tem que fazer o trabalho de madrugada. E uma mãe dizendo o seguinte: olha, JR, eu trabalhava o dia inteiro, a minha filha só queria estudar comigo. E ela diz: hoje a minha filha está formada. Amém. E eu estou realizada. Vale a pena. Ô, Marcela Bastos, diz pra mim aqui uma coisa: você fazia os exercícios na véspera ou antecipadamente? Não, bom, eu não era de ficar estudando todos os dias não, mas eu fazia os meus exercícios, eu fazia certinho. Não, deixa eu me explicar. Eu não era aquela que dizia assim, vou ficar estudando um pouquinho cada dia. Eu não fazia muito, não. Mas o recomendável é isso. Se a pessoa acostumar a estudar todo dia, o que acontece? Eu tenho pega uma o memória ritmo. muito fotográfica. E eu ficava prestando atenção Gosta na aula. de imagem. Fotinha. Não, me ajudava. Livro que e tem aí foto. tem gente que ficava lendo a foto. Mas é verdade, tem gente que se prestar atenção, quase que não precisa estudar. Depende do tipo de inteligência de cada um. Eu precisava ficar ali com o livro todos os dias. Ô, Elaine, você que é especialista, esse é uma memória fotográfica? Existe uma memória fotográfica. É aquela que presta atenção Manuel. Por exemplo, uma pessoa que pega um livro, ela estuda, não é só virar a página, não. Ela lê, estuda, compreende. Muitas vezes, na hora da prova, quando ela vai fazer a questão, ela lembra exatamente da resposta onde estava lá. Em que lugar? Está no alto da página direita. Isso, ela lembra, porque a memória dela funciona. A nossa memória trabalha. Sem acesso a gabarito. Exatamente, sem tirar foto e guardar no computador, no celular. Eu tenho isso pra sobremesa, eu lembro dela. Sobremesa, sobremesa, eu lembro sempre. Sempre. Lembrou do pastor. O pastor foi da casa da ovelha, a ovelha já tinha almoçado, né? Aí chegou, pastor, o senhor chegou na hora da sobremesa, que bênção, vai participar conosco aqui. Aí o pastor falou: será que não faz mal? Se comer a sobremesa sem a comida. Deve ter almoçado? Rapaz, deve ter sido, não. Esse é o pastor lá do Remanescente. Lá da Itaoca, é isso não? A cara dele. Lá do Remanescente. Vai lá, Marcelo, e a pesquisa? Não vai falar da pesquisa, não? Até agora não falou da pesquisa. Pô, de Deus, o pessoal tá querendo falar do Donald Trump, Marcelo. O pessoal tá querendo falar. Eu sei, o Zenaldo tá empolgado aqui. Já rasgou o visto dele, falou assim: não vou mais. Nós perguntamos aos ouvintes se, na opinião deles, excluir resolve a questão da disciplina. 88% deles disseram que não resolve, não. Muito obrigado, ouvinte. Pastor, vai lá. Vai, pastor Zenaldo. Quer falar do Trump? Não, eu acho que Donald Trump. Essa eleição do Donald Trump mostrou algo fantástico, que é o equívoco do Instituto de Pesquisas. Então, vários jornais, veículos de comunicações ontem falando que a Hillary Clinton, influenciando até diretamente a não eleição. E a gente tem que ficar atento em relação à manipulação ou erro, né, de metodológico, mas possivelmente uma manipulação tendenciosa para determinado candidato. Eu não vou dizer se é certo ou errado a eleição do Trump, mas algo muito grave é você tendenciar o mundo todo dizendo que alguém vai ganhar a eleição no processo eleitoral e de repente no dia seguinte se descobre que não é nada eu estava lá semana passada, estava lá nos Estados Unidos, as pessoas lá começam a votar antes, elas não votam num dia só. E a votação de lá já estava apontando para o Trump, já estava ganhando em alguns colegiados, e é impressionante como aí você chega no Brasil e assim, a Hillary está ganhando. Então, essa questão da manipulação da mídia, dos institutos de pesquisa, é uma coisa que a gente precisa acordar, não só lá para fora não, mas aqui para dentro também, para o nosso Brasil. Com relação, hoje o mundo acordou surpreso, né? É assunto no mundo inteiro. Ainda não dá para digerir e saber exatamente como fica a América depois disso. Ele é um remanescente fiel? Provavelmente dos mais fiéis. A conduta e a postura extremista ou de direita, que a gente chama de uma direita aí bem radical, nós não sabemos a condução da política, da economia americana. Há uma perplexidade, há uma apreensão muito grande, e agora é orar. Alguém disse assim: o ditado na América é Deus abençoe a América. Hoje é Deus guarde a América, Deus proteja. É porque eles estavam, na realidade, em dois extremos. Deus nos livre da América. Uma muito liberal, que era a Hillary, e o outro no outro extremo, né? As igrejas lá trabalharam muito bem
mostrando exatamente um e outro como é que eles estavam com relação à Bíblia, né? Sem direcionar. Mas preocupa essa questão do extremo dele, mas também preocupa um pouco essa forma tão liberal, então, né? Com relação ao favor ao aborto, a causas gays e tantas outras coisas da Hillary. Então os americanos, especialmente os evangélicos, estavam realmente numa grande encruzilhada. O mundo viveu uma onda de liberalismo muito grande, né? E parece que agora está chegando a hora da curva virar e há um discurso no mundo de retorno à direita. Então, o professor aqui sabe muito melhor do que eu disso. E a gente está vendo esse discurso no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O discurso de esquerda no nosso país, ele se perdeu na grande falácia que aconteceu no Brasil. Nós estamos com 180 bilhões de déficit no nosso país, nós perdemos 15 bilhões na educação, 10 bilhões na saúde. Então, a gente está realmente vivendo um momento hoje de tentar enxugar tudo para pagar uma conta. Então, isso gerou descrédito. Na América Latina inteira aconteceu isso. Você vai na Venezuela, as pessoas estão virando lata de lixo para comer, gente de classe média. Classe média. Então, hoje, Cuba se aproxima dos Estados Unidos. Por quê? Não aguenta mais. Você vai pregar em Cuba, chega lá, não tem um sabonete. Se estou comendo feijão lá, é porque a Dilma mandou o nosso feijão para lá. Então, infelizmente, hoje, esse discurso de esquerda não cola mais. E o pessoal está querendo uma novidade, que é o quê? Um discurso do empresariado. Hoje o JR falou sobre isso aqui. Você vê a eleição de Dória em São Paulo, nunca foi político. Você vê a eleição de alguns camaradas como Trump lá nos Estados Unidos, que não foi político. Isso está nos dizendo alguma coisa. Quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados debatedores, a você ouvinte pela sua audiência, agradecer o seu carinho, a sua audiência refletida em mais uma pesquisa de opinião pública, o Ibope. Eu quero agradecer a você por estar nos acompanhando essas mudanças aqui feitas, essas transformações diárias que precisam acontecer, o crescimento, o dinamismo. Conta para os seus amigos, para os seus irmãos. Vamos caminhar juntos, aprendendo cada vez mais o que nos ensina a palavra de Deus e debater assuntos diversos do nosso dia a dia que interessam ao nosso povo cristão, esse povo que nos acompanha e que nos prestigia tanto com a sua audiência. Mais uma vez, ouvinte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui é o nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Vamos orar juntos nessa hora, pedindo a pastora Elaine para orar conosco, apresentando os temas de hoje diante de Deus em oração, lembrando aqui da cura dos enfermos, consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Deus eterno, nós te pedimos a Deus por todos aqueles que agora sofrem o luto, Senhor, a dor, a doença, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os alcance, os console, ó Pai, pela tua misericórdia. Abençoa o nosso Brasil, sara, Senhor, a nossa terra. Abençoa aqueles que estão afastados da tua casa, Senhor, para que voltem, para que sejam alcançados também pela tua graça. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.